Olá, boa noite a todos, caros alunos do Seminário de Música 5.0. Estamos começando aqui hoje a aula de número 5 desta edição, que teve início no mês de janeiro de 2019. Muito bem, a aula de hoje é ao vivo porque trataremos de um assunto um pouco mais teórico, mas que, obviamente, tem uma relação estreita com a prática, que são as técnicas de ensaio, e muitas outras questões que nós abordaremos correlatas a este assunto. No entanto, eu farei aqui algumas observações iniciais a respeito da nossa metodologia de estudos aqui do Seminário de Música, e eu gostaria de convidar todos vocês a entrarem na nossa área do aluno, verificarem lá as aulas, assistirem às aulas que nós temos lá à disposição, criei todas as aulas ao vivo. Então, tem aulas gravadas, e é interessante que vocês assistam todas estas aulas, tá? E também acessem os materiais complementares, como, por exemplo, gravações de músicas que nós abordamos durante as aulas, né, para exemplificar certas questões, e também partituras, textos, apostilas, e vocês podem deixar suas mensagens, suas dúvidas por lá, fazerem também apreciações sobre as aulas. Então, convido vocês a acessarem a área de aluno dos alunos. Caso tenham alguma dúvida, podem chamar-nos, eu ou o Samuel, o nosso técnico aqui da parte de informática, e vocês têm como nos contactar através do nosso grupo de WhatsApp do Seminário de Música, tá certo? Vocês também estão convidados a fazerem os exercícios que eu proponho até agora em todas as aulas. Eu propus exercícios práticos, e é interessante que não apenas vocês façam esses exercícios, como também se gravem fazendo esses exercícios, tá? Porque é uma forma muito interessante de nós nos autoavaliarmos justamente através de gravações, porque assim nós conseguimos ver como está o nosso desempenho de uma maneira muito mais fidedigna do que se nós não tivermos essas filmagens, porque é como se nós estivéssemos fazendo na frente do espelho, só que nós conseguimos ver em um momento posterior. Se nós fizermos em frente ao espelho, no calor do momento, talvez passe um ou outro detalhe. A gravação pega tudo, então você consegue ver de uma maneira mais total, mais integral, o seu desempenho em tal ou qual exercício. Esses exercícios são muito importantes, são como a prática do maestro, a prática do regente, né? São exercícios técnicos. Assim como o pianista precisa executar escalas, arpejos, o violinista, o violonista, o maestro tem que fazer seus exercícios técnicos e práticos também. Eu digo até que talvez diariamente, tá certo? Muito bem, e o último aviso, o último recado, antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, é que eu já quero convidar todos vocês, nossos queridos alunos aqui do Seminário de Música, para já reservarem as vagas de vocês no terceiro Festival de Música de Paraguaçu Paulista, que é o evento nascido do nosso Seminário de Música no ano de 2017, inicialmente como o encontro dos nossos alunos, que já vieram alunos aqui do Brasil inteiro, de todas as regiões, e que expandiu-se para um importante festival de música de âmbito esfera nacional. Nós temos, então, já nesta terceira edição, um histórico de sucessos, um histórico de centenas de pessoas que participaram dos nossos festivais anteriores, e, essencialmente, para vocês que são alunos do Seminário de Música, o festival é muito importante porque vocês têm a oportunidade de colocar em prática tudo que vocês aprendem aqui no nosso Seminário de Música, na parte teórica, nas aulas online, nas aulas presenciais, nas aulas semipresenciais ou à distância, não presenciais. Tá? Vocês podem colocar em prática justamente porque nós temos no Festival de Música os cursos, as disciplinas de prática coral, de prática de orquestra sinfônica. Temos curso de regência de orquestra sinfônica, curso de regência coral, curso de violino, curso de canto, curso de técnica vocal. Este ano teremos oficina de instrumentos de sopros, teremos violão, teremos canto popular. Então a gente sempre tem uma oferta muito grande de cursos e é como se fosse uma capacitação de um modo intensivo. Então é um estudo intensivo que vocês fazem, tá? É muito importante vocês virem para o nosso Festival de Música, que acontecerá este ano, de 3 a 7 de julho.
Então, vocês têm aí bastante tempo para se programar. Estamos aí em fevereiro, tem 4 meses, né? Mais de 4 meses para organizar esta viagem, tá certo? Então, eu realmente deixo esse convite para que vocês possam organizar-se de maneira antecipada. Nós temos convênios aqui na cidade com hotéis, restaurantes e acaba ficando bastante em conta essa parte de hospedagem, alimentação. Nós temos um convênio e tudo isso está no nosso site já disponível para vocês, que é seminariodemúsica.festival. festival.seminariodemusica.org, tá? O nosso site do curso é seminariodemusica.org. O site do festival é festival.seminariodemusica.org. Então já temos alguns cursos que já estão confirmados, palestras que já estão confirmadas, tem algumas que estão ainda a confirmar, mas o grosso da programação já está confirmada e vocês têm acesso aí para depois acessarem com mais tempo, né? Vocês verem essa programação fantástica que nós preparamos. E este ano, o Festival de Música comemorará os 270 anos do nascimento de Beethoven, tá? E executaremos aqui a primeira sinfonia de Beethoven. Vocês então já podem se preparar para tocar esta obra, né? Vocês que tocam os instrumentos de orquestra. E trabalharemos também esta obra no nosso curso de regência. E eu darei este curso de regência orquestral, como dou todos os anos aqui no festival. E uma das obras que trabalharemos, então, vocês já podem se organizar. E hoje estará disponível já na aula do aluno também a partitura da primeira sinfonia de Beethoven para vocês se prepararem, tá? A grade orquestral. Então é isso, são estes os recados de hoje. Agora vamos passar ao tema específico da aula, que são as técnicas de ensaio, né? Muito bem. Então, o que é, a rigor, o ensaio na música sinfônica, na música coral, na música de concerto, de modo geral? O ensaio é aquele momento da preparação do discurso sonoro musical, tá? Porque quando você escuta uma obra musical apresentada num concerto, você está escutando ali o resultado final de todo um processo de construção, que eu chamo de construção textual de sentidos. E por que eu chamo de construção textual de sentidos? Porque a música tem uma estruturação discursiva. Se ela tem uma estruturação discursiva, nós podemos dizer que este discurso é como se fosse um texto, ou seja, uma mensagem, né? Um conteúdo, uma unidade de significado, uma unidade de sentido, que é de autoria de um compositor, no caso da música. O texto escrito seria de um autor, de um escritor, e que é destinada a um público, a um receptor. Então você tem essa substância do texto presente na obra musical, certo? De modo que, essencialmente na música sinfônica, na música de concerto, é muito importante o momento do ensaio, porque é onde se prepara, e muitas vezes, né, as pessoas fazem ensaio e não tem consciência disso. De que o ensaio é justamente o momento da preparação dos sentidos discursivos. Ou seja, você está preparando um discurso que vai ser inteligível. Isso facilita muita coisa, você entender o que é o ensaio, né? Porque você vai atingir melhores resultados com o seu trabalho na frente da orquestra ou do coro. Tá? E explico-me ainda melhor. É o seguinte, cada música, obviamente, tem seu compositor, que faz parte de um período histórico específico e de um estilo musical. E também está afiliado a uma estética mais ampla, uma estética que faz parte de correntes estéticas da história da arte. Então, quando você prepara uma obra musical com uma orquestra, com um coro, você está a reconstruir um discurso, tá? Que faz parte deste contexto estético. E a reconstrução desse discurso tão mais será eficiente, tão mais será apropriada, quanto mais você tiver essa capacidade de reconstruir essas intenções autorais. O que eu quero dizer com intenções autorais? Eu não me refiro a intenções ocultas, ou que não estão explícitas.
define uma intenção estética. Por exemplo, vamos pegar o caso da primeira sinfonia de Beethoven, mais uma vez. O que Beethoven pretendia com o fortepiano do primeiro compasso? Ou com o sforzando, que você tem lá no quarto compasso. Tá? Essa é a intenção estética. Tá? E você tem que saber que o fortepiano do primeiro acorde diz respeito exatamente ao período clássico, no qual você tem o contraste entre o claro e escuro, entre o forte e o piano, entre um trecho em adágio, como é o caso do adágio molto, que é onde começa a primeira sinfonia de Beethoven, um adágio molto, depois passa para um allegro com brio, 12 compassos à frente. O contraste se dá em vários níveis. Se dá no nível do andamento, se dá no nível da lógica, se dá no nível da dinâmica, da articulação, porque você tem uma primeira nota em pizzicato, né? Nós conseguimos mostrar aqui a partitura da primeira sinfonia de Beethoven. Sim, daqui a pouco a gente coloca aqui para vocês verem. Então, nós temos aqui o fortepiano, que é esse acorde inicial, né? E a articulação das cordas em pizzicato. Logo depois, no compasso 4, cessa o pizzicato e volta a articulação em arco, com o uso do arco, dos instrumentos de arco. Né? Esse contraste de articulação, contraste de dinâmica, contraste de intensidades, contraste de andamentos, faz parte da estética clássica. Tá? Então, você saber isso, você falar isso, como eu falei, tem até um vídeo aqui que eu vou passar para vocês, do ensaio que eu fiz ontem com a orquestra, né, que eu explico o que é o classicismo, e daqui a pouco eu passo para vocês verem como eu expliquei essa questão durante o ensaio. Mas eu quero explicar antes disso, né, por que é importante esse tipo de explicação. É como se fosse o ingrediente do bolo, como se fosse a farinha que você vai acrescentar no bolo, né, ou açúcar, ou óleo. Então, para o ensaio dar certo, você tem que acrescentar certas informações. Não basta você chegar à frente do grupo e mexer os braços, tá? Você fala, vamos ensaiar compasso tal. Você tem que dar as informações precisas. E na somatória dessas informações precisas é que o ensaio progredirá e prosperará, certo? Então, voltando um pouco na questão etimológica, se vocês buscarem a origem da palavra ensaio, é muito interessante, porque em cada língua ela tem significados um pouco diferentes, né? Estou preparando aqui, daqui a pouco nós passaremos o vídeo, mas em latim, ensaio é exagium. Essa palavra exagium significa pesar, ponderar. Olha que interessante. Então, no ensaio sinfônico, nós estamos o tempo todo fazendo o quê? Ponderações. Não é interessante? Nós estamos ponderando justamente essas intenções, essas ideias estéticas do compositor. Nós vamos testar, né? Vamos testar as ideias do compositor com o grupo. Ok? Vamos ver a partitura aqui. A partitura está no jeito. Ó, dê uma olhada. Vamos ver a partitura. Vamos compartilhar com vocês a partitura da primeira sinfonia de Beethoven. Conseguem ver aí? Avisem pelo chat. Vamos ver. Só um instantinho. Olha lá, vocês veem aí o pizzicato, né? Forte nas cordas. E na sequência você tem aí o segundo acorde ainda no primeiro compasso em piano, piano, piano. Depois outro forte e piano. E aí nos sopros você tem o forte e piano, né? Nas cordas você tem pizzicato, um acorde em forte e um acorde piano, né? E no sopro você tem o forte e piano. Então o maestro tem que explicar primeiro o que é esse adagio molto, o que significa uma colcheia 88, né? 88 batimentos por minuto. Qual o significado deste crescendo, tá? Obviamente é possível fazer isso somente no gesto, mas é um grau de virtuosismo muito grande. Então, por isso que nós temos aqui no programa do nosso curso, na ementa,
justamente como dar instruções para orquestras amadoras, como dar instruções para orquestras profissionais, são trabalhos distintos, porque uma orquestra profissional ela pode entender tudo isso, esses significados no gesto, devido ao seu grande conhecimento musical, devido à sua grande experiência. Uma orquestra profissional que já passou por muitos maestros que explicaram muitas coisas, são conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural dos músicos, mas que nem todos os músicos detêm. Então, é importante que nós conheçamos a fundo a estética de cada compositor, para o caso do grupo que não conhece essas informações, para que este grupo possa fazer uso dessas informações para dar o resultado esperado naquele trabalho, certo? Então, esses 4 compassos têm um material muito rico, infinito, eu diria até, para se trabalhar com uma orquestra. Caso uma orquestra amadora, você pode explicar toda a estética de Beethoven por esses 4 compassos iniciais, né? Então, aqui você tem toda a ideia do contraste do classicismo. Você tem, começa aqui, forte-piano, outro forte-piano, depois você tem um crescendo, forte. E logo depois do forte, aqui no arco, instrumentos de corda, ó, você já tem um piano súbito. Um grande desafio, após este forte, você executar este piano súbito. Ainda ontem eu ensaiava isso com uma orquestra jovem aqui, e a grande dificuldade deles era fazer o decrescendo, não está nem escrito esse decrescendo, é um piano súbito, né? Mas você tem que diminuir a intensidade de um acorde que está há muito tempo sendo aguardado, porque o andamento é lento e você tem suspensão aqui do primeiro acorde, suspensão do segundo acorde, do terceiro acorde, do terceiro compasso, um crescendo, né? E a geração de uma expectativa, de uma tensão aqui no acorde da dominante, né? Que o Ré, então o acorde Ré maior que o sétimo aqui e a resolução no acorde de Sol, tá? Que gera uma grande tensão. Aí, se vocês tiverem uma dúvida na terminologia harmônica, eu indico as aulas anteriores do seminário de música, não poderemos aprofundar a questão da harmonia. Eu estou apenas mostrando que todas essas informações, fazendo parte aqui da obra, não é? Vocês conseguem extrair muito mais dos músicos se vocês pegarem a partitura e explicarem estes detalhes, certo? São detalhes relevantes. Aí depois aqui, ó, no compasso 2, vamos mais para frente um pouco, ó, nós temos aqui, né, uma importante mudança de andamento do adagio molto para o allegro com brio. Né? No allegro com brio você tem este compasso aqui, anteriormente em 4x4, subdividido em 2, que fica um compasso marcado em 8 tempos, né? Depois nós trabalharemos isso em técnica, mas aqui você tem um compasso chamado ala breve, que é marcação em 2x2, a marcação binária, tá? E allegro com brio, esse aqui é o andamento, né, da mínima 112, então é bem rapidinho, tá? E essa rapidez é um contraste muito grande em relação ao adagio molto, que dá o movimento anterior. Aí você começa piano, tem um forte na sequência, um scala, crescendo, etc, etc. E aí você tem a alternância dos grupos instrumentais, né? Sopros e cordas, o tempo todo se alternando. E você pode fazer uma análise muito profunda da obra, mas o importante não é você saber fazer a análise profunda da obra, mas saber transmitir essas ideias para o grupo, tá? Então, ouçamos aqui a explanação que eu fiz ontem no ensaio, né? Vamos colocar aqui para vocês verem como eu expliquei mais ou menos essa questão para um grupo amador no ensaio que fizemos ontem. Depois nós voltaremos para comentar. Comentar exatamente essas ideias. E sintomaticamente estamos com um quadro de Beethoven aqui hoje. Vamos colocar aqui. Só um instante, enquanto nós colocamos o vídeo, para vocês verem aqui como na prática fazemos isso. Tá? Então, todas essas informações são como ingredientes valiosos numa receita de uma música maravilhosa, certo? A música é como se fosse um prato da culinária, e depende do bom equilíbrio desses ingredientes. E o ensaio é exatamente o momento da preparação. Pense assim, o concerto, né, é como se fosse o bolo pronto, você comendo o bolo pronto. E o ensaio é aquele momento da preparação da receita, certo? Você vai dosar. Eu dei nas 4 aulas anteriores do seminário,
instruções relativas à parte técnica, como mexer os braços, né? Como você se preparar e tudo mais. E aí agora, nós estamos falando na técnica, dentro da técnica de ensaio, como inserir essas outras informações que são importantes também para a boa realização dos ensaios. Então vejam essa explicação que eu fiz ontem lá no ensaio. O que é colocar? Você mostrar diferenças. No caso da pintura, você tem a diferença de claro e escuro. Nessa época, você colocou uma técnica chamada de escuro, justamente. Claro. Você tem mesmo claro, uma parte que é muito clara, muita luz, uma parte muito escura. Isso, na música, como é que funciona? Você tem um trecho muito forte, um trecho muito piano, né? Piano você sabe, fraco, certo? A gente tem que mostrar muito bem isso. Isso não tem problema, sabe? Às vezes, temos que mostrar essas nuances, tá certo? Nuances. Então, essas diferenças, essas delicadezas, principalmente no que diz respeito à intensidade. Então, quando o Beethoven escreve um crescendo, crescendo, ele está querendo mostrar a diferença que tem muito forte no piano. E isso faz toda a diferença na interpretação de Beethoven, da música. Tá? Então, a gente tem que justamente fazer um esforço para mostrar as diferenças. Tá? Vamos tentar mostrar isso agora. O nosso treino, então, a gente vai sair de um piano. Bom, vocês viram o que eu falei, né? Sobre a pintura, sobre o chiaro escuro, tá? O que significam essas diferenças dentro da estética do classicismo. E aí eu falei, vamos tentar mostrar isso tocando, né? A filmagem vai só até aí, mas aí a intenção é que eles insiram essas informações na capacidade, digamos assim, de processamento neural, né? Eu falei sobre como trabalhar o cérebro, acho que na segunda aula deste curso, e justamente eu estou dando input de informações no cérebro deles para que eles deem um retorno sonoro mais apropriado, mais perto daquilo que o próprio Beethoven, aí eu falo justamente de intenção do compositor. Porque eu preciso, através dessas informações, do estudo da obra do compositor, como eu mostrei para vocês o exemplo aqui do estudo da partitura, né? Eu preciso justamente ter a capacidade de transmitir para o grupo quais eram essas intenções do compositor, tá? E depois obter o retorno, o feedback. Então eu dou um input, eu insiro essa informação para o grupo, tá? E aí eu colho o resultado sonoro. Então, eu estou o tempo todo, como maestro, sendo um mediador, fazendo o papel da mediação entre o compositor, os intérpretes, no primeiro momento, para que a música seja manifestada, né? Porque antes disso a música é justamente uma série de símbolos gráficos da partitura. Então, os músicos, de posse dessas informações, interpretarão aqueles sinais gráficos de forma a trazer à baila, trazer ao mundo os sons tais quais imaginados pelo compositor. Esse é o trabalho do regente, esse é o trabalho do maestro. Tá? É importantíssimo esse trabalho, então, no ensaio, de se chegar lá para ensaiar preparado. Né? Essa preparação, como é que nós adquirimos? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa sinfonia primeira de Beethoven, primeira sinfonia de Beethoven, tá? Eu já tive aulas com maestros de vários países sobre essa obra. Um maestro lá do Japão, outro da Inglaterra, outro da Espanha, outro do Brasil, tá? Eu fiz várias aulas e assisti vários ensaios e li livros e apostilas, enfim, ouvi essa música, regi ela várias vezes, tá? Estudando. Agora estou trabalhando com orquestra, essa mesma sinfonia. Então, é assim que a gente adquire essas informações. Por isso que este curso de vocês aqui é valioso, porque vocês têm aqui condensado de informações, né, no mesmo lugar. Porque muitas vezes a gente precisa ir em vários lugares para coletar essas informações. A minha intenção com este curso
é exatamente essa, de reunir aqui no mesmo lugar, tá? Informações que são verdadeiramente, não apenas úteis, mas indispensáveis, né, para a boa prática aí da atividade do regente do maestro. Muito bem, então, dessa forma a gente consegue vislumbrar e entender, né, a importância, criar um quadro geral da importância do ensaio. O ensaio, então, é esse momento, como eu falei, estágio, né, do latim, ponderação, de você medir os ingredientes, né, coloca um pouquinho mais disso, um pouco menos daquilo, mais forte, mais piano, né, mais equilibrado, usa uma metáfora para chegar mais próximo do som que você almeja. Tá? E com isso você vai colher os resultados e vai decidir o melhor caminho para a execução sonora de tal ou qual obra, de tal ou qual compositor, certo? Aí o que acontece? É elementar, obviamente, que se conheça a partitura. Então, o primeiro dever do maestro, além, né, depois o segundo passo, digamos assim, além de saber a função do ensaio, como eu expliquei agora, né, esse quadro cognitivo amplo, de reconstrução da obra, de mediação entre o compositor e o intérprete, e depois pensando também essa relação na recepção do público, né? Todo esse papel de você inserir as informações, obter o resultado, colher esse resultado e burilar este som, como se o maestro fosse mesmo um escultor que vai esculpir o som através do processo de ensaio, né? Isso é um quadro cognitivo mais amplo. Isso é o que está por trás, isso é, digamos assim, a episteme, né? A fundamentação do conhecimento. E muitos maestros, muitos músicos sabem disso tudo de uma maneira instintiva, pela prática, né? Pela própria experiência de vida, pela própria experiência profissional. E é muito raro você ter contato com pessoas que exponham isso dessa maneira mais sistemática, como eu estou aqui a expor para vocês. Porque são conhecimentos que estão muito esparsos, como disse, né? Então, é isso que é interessante dessa disciplina especial aqui do Seminário de Música, Técnica de Ensaio, que a gente pretende reunir aqui exatamente, né, esses conhecimentos esparsos, e muita coisa se aprende exatamente na prática. E no contato com os grandes músicos, com os grandes orquestras, os grandes cantores, corais, os grandes maestros, né? Você observar o ensaio de um grande maestro a ensaiar numa orquestra, ensaiar no coro, aprende-se muito, aprende-se demais. Eu sugiro vocês assistirem ensaios de Herbert von Karajan, com a Orquestra Filarmônica de Berlim. Você tem vários vídeos à disposição aí no YouTube. Assista os ensaios mesmo, não o concerto, ensaios. Você aprende muito mais assistindo ensaio. Outra coisa é assistir aulas, masterclasses, né? Como nós vamos ter masterclass aqui no Festival de Música, de 3 a 7 de julho, aqui em Paraguai Paulista. Vamos ter aula, ou seja, eu vou pegar os alunos, eu vou ensiná-los na prática como reger determinadas obras, tá? Teremos espaço também com a orquestra, para os alunos regerem. Então, a gente, com esses conhecimentos esparsos, monta um quadro cognitivo amplo para entendermos essa importância do ensaio. E outra questão universalmente aceita sobre o ensaio, né, é que é preciso conhecer a partitura. Então, o maestro, quando ele vai para o ensaio, ele tem que ter estudado a partitura. Isso é condição sine qua non. Tá? Condição sine qua non. Condição sem a qual é impossível fazer um ensaio, porque não dá para você chegar lá sem conhecer a partitura profundamente. Então, você tem que fazer uma análise harmônica, uma análise formal, uma análise estilística, uma análise da melodia, tá? Uma análise da instrumentação, no caso do coro, da relação entre as vozes, qual voz entra em qual momento, né? E aí, aqueles exercícios técnicos que eu passei para vocês, depois vocês começam a inseri-los nas obras. Então, aí você une as duas partes da análise, disciplina da análise das técnicas. Você começa a colocar a técnica e a análise em prática no estudo do repertório, certo? Aí você junta as duas pontas da análise, que é uma parte mais teórica, e da técnica. Através da análise, você tem condições de colocar em prática a técnica de regência que nós estamos aqui trabalhando, certo?
E muito bem, aí você vai para o ensaio sabendo a partitura, você já estudou a partitura, você já sabe as técnicas de regência, e aí, o que fazer na frente do grupo? Vocês lembram que na aula anterior trabalhamos com o conceito de levarem Auftact? Como se inicia o ensaio? É através do Auftact. Tá? A entrada inicial. Tá? Que tem vários tipos, nós praticamos na aula passada. Então, essencialmente, você começa o ensaio, você pode ter várias formas de começar. Bom dia, boa noite, sempre cumprimentando o espalo, no caso da orquestra, né? O primeiro violino. Uma forma de cumprimentar todos os músicos da orquestra. Não sei se é um ambiente informal, orquestra juvenil, tudo mais, uma orquestra profissional. A etiqueta exige que se cumprimente o espalo, certo? E aí você pode pedir para os músicos abrirem na página que você quiser e o primeiro passo é o levar. Aí você vai dar entrada, os músicos tocarão. Você ouvirá aquilo e, se estiver satisfeito, deixa tocar o ensaio. Até o momento que tem algum problema e você para. Parou? Quando para, obviamente, todos os músicos precisam parar, tá, de tocar. Isso é disciplina também fundamental do músico. Todo músico profissional sabe disso. O maestro pediu para parar, ele para. Não pode ficar tocando, porque enquanto o maestro dá as instruções, não pode haver barulho. Obviamente, ninguém vai entender nada desse jeito. Não pode ter conversa, não pode ter ninguém tocando. Bom, aí entra o momento do input. Né? Como eu fiz aquela interrupção ali, foi entre um trecho e outro de execução musical. Aí dei o input, dei a instrução, falei sobre o classicismo. Agora vamos tentar fazer com essa intenção. Né? Aí você dá o levare, vai colocar em prática a sua técnica, vai atualizar aquilo que você estudou na análise da partitura, e aí você vai ouvir. Importante, enquanto você está a ensaiar, o tempo todo você precisa ouvir o resultado. É o trabalho do ensaio, mais o trabalho de audição, certo? Aí você ouviu aquilo e você percebe, então, se está satisfatório ou não. Se está satisfatório, você continua, ou você passa para outra música, tá? Você elogia, é importante elogiar. Se o resultado é bom, é importante elogiar, tá? E se estiver ruim também, é importante criticar. Então, tem que ter equilíbrio, né? Porque é assim que funciona a dinâmica do ser humano. Tá? Não adianta você só criticar, assim também não adianta só elogiar. Se só elogiar, ninguém vai querer melhorar. E se você só criticar, também ninguém vai querer melhorar. Né? Você tem que elogiar também. Porque durante o ensaio há momentos de avanços notáveis, de progressos fantásticos. Isso precisa ser notado e justamente quando há esse elogio, às vezes há um progresso até mais rápido. Né? E da mesma forma, quando há um problema, é preciso parar e ensaiar várias vezes o mesmo trecho. Isso é importantíssimo também, tá? Então, uma vez que fizemos isso, essas interrupções são muito importantes, porque esse é o tempo que você tem. Muitas vezes a orquestra, o coro, são organismos grandes, são várias pessoas. Então, cada segundo, cada minuto que você tem de ensaio é valioso. Você não pode perder tempo falando muito. Então, você tem que falar coisas precisas. Também não pode deixar a coisa perder para converser. Né? Então, tem que cortar a conversa no meio, no início da conversa. Da instrução precisa, o ensaio tem que ser sempre muito objetivo. Tá? Não pode ser. Você até pode abordar um assunto filosófico, desde que esse assunto tenha alguma relação com a obra. Se você for ensaiar uma sinfonia de Bruckner, por exemplo, é valioso que você faça uma reflexão metafísica sobre a origem do universo, porque a sinfonia de Bruckner tem essa dimensão. Tá? Mas tem que ter a ver com a obra. Você não vai falar sobre a dimensão metafísica do universo, né, ensaiando uma salsa, tá? Ensaiando um bolero, tá? Porque não tem relação alguma coisa com a outra. Você tem que ser preciso, dar instruções precisas. O músico não está ali para perder tempo, não está ali para ouvir você fazer discurso, né? Está ali para tocar e para obter um bom resultado sonoro. Então, é nesse ponto que o maestro precisa vir a colaborar. O músico, né? Colaboração é a palavra-chave deste século XXI. São todos trabalhar em conjunto. Então, o maestro tem que colaborar com o músico para que ele atinja o mais próximo possível da perfeição sonora, certo? Esse é um dos papéis mais importantes do maestro. Então, a interrupção ela tem que ser precisa, ela tem que ser valiosa, ela tem que ser pontual, tá certo? Muito bem. Dito isto, você tem que tentar, justamente, mostrar tudo que for possível no gesto.
O que você não puder mostrar no gesto, você dá as informações tentando resgatar justamente aquele momento da reconstrução do discurso, certo? E uma última informação na aula de hoje, que é valiosa, é que se você está ensaiando uma obra ou um grupo que tem cordas, sopros, metais, percussão, vários grupos instrumentais, né? Você sempre deve começar o ensaio pela obra que exige a maior instrumentação. Por quê? Você não pode deixar os músicos esperando, porque isso cansa, isso aborrece, o resultado sonoro depois é pior. Então você começa pela obra que tem a maior instrumentação. Por exemplo, uma obra que exige todos os grupos instrumentais. E uma outra obra, entre uma obra que exige todos os grupos e uma outra obra que exige somente as cordas e as madeiras, você vai começar pela que exige todos os grupos. Porque depois de ensaiar esta obra, você dispensa os músicos dos metais e da percussão. Fica só com as madeiras e as cordas. E aí, se você tem uma obra que é só para cordas, você dispensa as madeiras e fica somente com as cordas. Isso não gera desgaste, não gera cansaço. Isso também é uma coisa que se deve empregar. E, gente, isso é muito valioso. Muito valioso. Vou explicar por quê. Veja só. Se você for trabalhar com orquestra e coro, os dois ao mesmo tempo, ensaiar primeiramente, né, a obra com o coro, não deixar o coro esperando. A não ser que o coro demore muito para se arrumar, para se organizar, aí sim, você pode ensaiar uma obra da orquestra primeiro. Mas ensaia o coro, você dispensa o coro e fica só com a orquestra, né, para não deixar aquele pessoal esperando, fica cansado. E eu já fiz isso muitas vezes, porque sempre nos festivais aqui nós temos orquestra e coro. Então a gente procura criar essa ordem para não cansar nenhum músico, nenhum participante aí do ensaio, tá certo? Então, justamente, e tem mais uma coisa também que faltou mencionar. A ordem das músicas a ser ensaiada é muito importante, né? Tem a ver com o programa, mas eu faço uma coisa que não tem muito a ver com o programa. Eu sempre ensaio a música mais difícil primeiro. Porque quando a pessoa chega, quando os músicos chegam para o ensaio, eles estão com o máximo da capacidade. Depois, conforme vai acontecendo o ensaio, vão cansando, né? Esse cansaço, então, você deixa as músicas mais fáceis para o final. Porque aí as músicas mais fáceis acabam ficando como uma recreação, certo? E justamente como você pega um momento de maior atenção para as músicas mais difíceis, então a possibilidade de o resultado sonoro disso ser melhor, né, sendo trabalhado primeiro. Se você trabalhar só as músicas fáceis primeiro, quando chegar nas difíceis, todo mundo vai estar cansado, não vão conseguir, não vão dar conta, tá? O resultado não vai ser tão bom. Então, geralmente, quando eu tenho um solista, eu faço sempre a primeira obra com o solista, porque a obra, para o regente, para a orquestra e também para o solista, é muito difícil você congregar a orquestra, o solista, coro, né? Então, sempre trabalhar com o solista primeiro, até para poder dispensar o solista para ele fazer outra coisa, para ele poder estudar, né? Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos o concerto para violoncelo de Haydn, e eu iniciava todo o ensaio com o concerto para violoncelo de Haydn. E aí o solista tocava o solo ali, tá? Fazíamos a composição, né? A adequação do solista com a orquestra. Depois as outras obras, como já eram só orquestra, então estava mais tranquilo. Depois o coro veio só algum tempo depois, né? Ensaios posteriores. A gente começava com um concerto para violoncelo de Haydn, porque era a obra mais difícil, certo? Difícil por quê? Porque você unir, né, a orquestra e adequar e fazer a harmonização rítmica e estilística e todos os aspectos necessários entre o solista e uma orquestra é um trabalho muito mais complexo do que você dirigir somente a orquestra. A orquestra é como se fosse um instrumento, meio do organismo. Então você tem um solista, então você tem que fazer uma adequação de andamento, né? Você tem que adequar o andamento do solista ao andamento da orquestra, com o coro a mesma coisa, com o cantor solista a mesma coisa. Então, são esses os parâmetros e os princípios básicos das técnicas de ensaio, tá? E a aula de hoje, então, específica sobre isso. Espero que tenha sido proveitosa. São muitas informações, né? E são fruto de bastante prática, bastante conhecimento teórico também. Mas é importante vocês terem isso na memória para o momento de vocês irem ensaiar, vocês conseguirem atualizar isso, tá? Eu só tive sucesso nos últimos ensaios que fiz, nos últimos eventos, nos últimos concertos, porque eu tinha esses conhecimentos, tá? Então,
eu sugiro fortemente que vocês façam o seguinte, façam um resumo desta aula. Essa aula é muito importante. Vocês têm que carregar com vocês o resumo dessa aula em todo lugar que vocês forem ensaiar, tá? Porque é um manual de como ensaiar. Ainda na questão do coral, tem algumas especificidades que nós adentraremos em aulas posteriores, mas basicamente você tem que trabalhar o aquecimento vocal, os exercícios vocais, sempre em sintonia com as obras. Tem que ter exercícios que facilitem a execução das obras a serem trabalhadas. Para isso, nós trabalharemos em aulas mais específicas de técnicas de regência coral, certo? Então, faça o resumo e envie para o meu e-mail, dantemantovani@gmail.com. Acessem as aulas anteriores, a área do aluno, manuseiem os materiais que vocês têm à disposição, aqui peguem aí, baixem aí a partitura Primeira Sinfonia de Beethoven para já estudar esta obra, porque nós trabalharemos com esta obra no Festival de Música, e já reservem a vaga de vocês no site, tá? Para que vocês tenham a hospedagem, que vocês tenham a vaga nos cursos, a vaga no workshop de regência, que vocês possam também colocar em prática com a orquestra isso aqui, tá certo? E é isso por enquanto, então. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula, tá certo? Um forte abraço.